Gravação iniciada, presidente. Ok, retornando à nossa sessão, passo de pronto a palavra à doutora Denise para o item 65 da pauta, final 2007-64, da empresa Belmetal. A senhora está com a palavra, doutora? Vocês estão me escutando? Eles dividiram o processo em três, Denise, pelo que está aqui? Porque um fala da multa isolada, o outro é PROC júri não comprove, e o outro é a declaração de compensação em si. Tá bom. Beleza, vamos lá. Bom, eu não sei se eu posso resumir, que é um caso bastante simples, é aquela questão da compensação não homologada, da multa isolada do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Peraí, vamos por partes. Olha só, Denise, você disse que tem a multa isolada, tem o PROC júri e tem um terceiro. Isso, tem a DECOMP em si. Tá. Então, eu sugiro que você comece pela multa isolada, que vai ter que estar sobre Estado, não é isso? Não, porque retroatividade benigna, então eu acho que não tem relação com a decisão se o não é a multa isolada pela DECOMP? Não, é aquela multa, no caso de compensação não homologada, por conta do... Então é para a DECOMP. A DECOMP já foi julgada? Não, mas no caso, eu estou afastando a multa, então... Toda? Zero? Você vai dar zero de multa? Porque só foi essa multa aplicada. Sim, mas peraí, acabou, caiu a multa, é isso? Sim, no caso da alteração superveniente, a retroatividade benigna, isso que eu ia... Eu não me lembrava de ter caído a multa para zero, não. Mas tá bom, então vamos começar com esse aí. Fiquei curioso, gostei. Qual é esse aí? Eu não me lembro da multa ter caído para zero. Porque assim, o primeiro caso, 2007-64. Tá, então é o 65, é o da multa. Isso, então eu vou ler o relatório. Sim, vamos lá. Tá, o presente processo versa sobre auto de infração relativa à multa isolada aplicável no percentual de 75% em razão da compensação não reconhecida e considerada não declarada, formalizada através dos PERs. No referido processo, a autoridade administrativa apurou o sujeito passivo procedeu à compensação de diversos débitos com créditos decorrentes de ação judicial não transitada e julgada, em que se discute o PIS, quando em decorrência da inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449. Por essa razão, a compensação não foi reconhecida e considerada não declarada pela autoridade fiscal. Em consequência, houve a lavratura da multa isolada, objeto do presente processo aplicado no percentual de 70%, tendo como fundamento o artigo 18 da Lei 10.833, de 2002, artigo 44, inciso 1º da Lei 9.430, de 96. Contra o lançamento foi apresentada impugnação, sustentando em síntese que as compensações realizadas pelos PERs estão sendo analisadas no processo administrativo número tal, e que, tendo em vista a existência do recurso inanimado em face do despacho decisório, no qual se discute a exigência de ordem judicial para permitir a imediata compensação, místera vinculação, haja vista a reforma da anterior decisão, a admissão das compensações realizadas tornará nula e sem efeito o impugnado auto de infração. Ah, tá, eu entendi, presidente, pelo sobrestamento. Quer que eu leia primeiro do auto de infração, então? Sim. Desculpa, eu fui devagar, que não entendi. Pode me perdoar. Não, eu tô falando do meu cachorro aqui. Tá, do auto de infração, então, é o processo 2003 de 98. 2003 de 98? Esse do auto de infração é aquele caso do PROC júri não comprova. Que não vai ser rápido a discussão, porque a Larissa tem uma opinião diferente, hoje ela vai... Não, então Mas a gente já tem a nossa... então eu vou ler. Esse é o 2006, 98, é o 67. Isso. É isso? Isso, 2003, 98. Bom, trata-se de auto de infração eletrônico, resultando no trabalho de auditoria interna, levada a efeito em face do contribuinte acima identificado,
foi constatado pró-que-júdio não comprovado e pagamento não localizado das contribuições de PIS dos fatos geradores ocorridos em 1 de 98 a 12 de 98 e declarados nas DCTFs, apurando-se o crédito tributário composto de contribuição, multa de ofício e juros de mora com cálculos válidos até 30 de 6 de 2003, perfazendo um total de 1 milhão. Com o seguinte enquadramento legal. Em sede de impugnação, acompanhado de documentos, a interessada em preliminar alega cerceamento de direitos de defesa em razão da inexistência da descrição do fato, requisito essencial para a validade do auto de infração, e a decadência dos direitos de constituição do crédito tributário dos meses de fevereiro a junho de 98, em face do decurso do prazo de 5 anos fixados no artigo 150, parágrafo 4 do CPN. No mérito, alegou a competência tributária dos débitos dos meses de fevereiro a dezembro de 98, com crédito da contribuição para o PIS, reconhecidos no âmbito da ação declaratória número tal, ajuizada perante a 19ª Vara Civil. B. O lançamento não se refere a eventual compensação indevida, decorre de um erro na apuração de seu crédito e consequente seu aproveitamento, mas sim da não comprovação do processo judicial declarado pela autuada em DCTF, informação essa que deveria ter sido submetida à diligência, eis que o ônus da prova competia à administração tributária. C. A inaplicabilidade da multa de ofício e a cobrança dos juros moratórios sob os argumentos de que foram compensados os recolhimentos aos cofres públicos dos valores de débito de PIS dos meses de fevereiro e março de 98, no valor de R$ 41.178,78. A impugnação foi previamente analisada pela Delegacia da Receita Federal, em São Paulo, que, trabalhando com a hipótese da existência do fato de não ter conhecido e não provado por ocasião do lançamento, exarou o despacho decisório número tal, entendendo pela insubsistência de parte da cobrança e revisou de ofício o lançamento na forma do artigo 149 do CTN, cancelando parte dos débitos do PA de 1 de 98, no valor de 48 mil, multa, e de 2 de 98, no valor de 1.778, com multa. Restaram litígios os seguintes débitos, aqui embaixo da transcrição. Quanto à ação judicial, a ADERAT lavrou um despacho decisório informando que, ao apelo da União, a remessa oficial foi dado parcial provimento para decretar a prescrição das parcelas recolhidas anteriormente a 5 anos da propositura da ação, restringir a compensação às parcelas de competência até fevereiro de 1996, não abrangida pela prescrição. O acórdão estipulou ainda que a compensação deve ser efetuada entre quaisquer tributos e contribuições arrecadados administrados pela Secretaria da Receita Federal, vencidos e vincentes, devendo observar o disposto no artigo 170-A do CTN. No presente momento, aguarda-se a decisão TRF quanto à admissibilidade do recurso especial protocolado por ambas as partes. A lide foi decidida pela DRJ São Paulo, nos termos da emenda que, por unanimidade de votos, julgou procedente, em parte, a impugnação, nos termos da emenda que segue. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, por meio do qual, após breve síntese da lide, pugna preliminar a inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 38 da Lei 6.830 de 80, diante do fato que a causa de pedir e o pedido são diversos da ação judicial, no mérito, defende a possibilidade de compensação de acordo com a tutela concedida em face do agravo do instrumento interposto e a declaração de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156.2 do CTN. Defende a inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN. Ao final, requer, ante o exposto, seja dado integral provimento ao recurso interposto para a reforma do acordo prolongado, conhecendo-se o apelo da recorrente, uma vez que a ação judicial proposta perante pedido e causa de pedir, diametralmente opostos ao postulado na esfera administrativa, para, desta sorte, homologar as compensações realizadas, visto que o óbice imposto e criado pelo artigo 170-A do CTN não se aplica ao caso em comento, eis que a compensação em debate foi realizada com proteção à ordem judicial, ou seja, dado provimento judicial em agravo do instrumento, de maneira a conferir efeito suspensivo ativo, permitindo à recorrente efetuar-se a imediata compensação das importâncias indevidamente recolhidas a título de PIS sobre a égide do decreto-lei,
sem que para isso fosse necessária autorização administrativa com medida de justiça. O recurso foi distribuído a essa conselheira. Bom, o recurso é tempestivo. Só um minutinho. Aqui a gente está, pelo que eu vi aqui, a gente está diante do clássico PROC jude não comprove. Não é isso? Mais ou menos. O que você difere dele? Deixa eu ver aqui que... O que tem de diferente? Porque eu estou vendo aqui, eu vi pela impugnação, e ele, no caso, até pede como que se fala? A nulidade do cancelamento do auto de infração. Porque, pelo que eu estou entendendo, aqui é o clássico. Eu não sei se eu... Porque em sendo clássico, a gente já tem a nossa decisão sobre isso, né? A gente tem menos a Larissa, né? Porque a Larissa ainda não votou esse negócio. Não é isso? Não é o PROC jude não comprova esse aí? É isso aí. Oi? Sim, é esse o PROC jude não comprova. Então, e aí o que a gente tinha que sempre olhar? A gente tinha que olhar se existia ação. Não, existe ação, sim, tanto é que a Lógico, e se a ação não estava versando sobre direito de família, né? Não. Eu, inclusive... Não, porque já teve no caso, vocês devem lembrar que teve um julgamento nosso que ele tinha ação, mas a ação era sobre, nada a ver com... Era no meu caso, eu acho, fui eu que relatei, a ação não tinha nada a ver com... Por isso não era um PROC jude não comprove efetivamente dentro dos padrões. É isso. Queria pedir também um esclarecimento para a relatora de datas. Sim, pode perguntar. Ele começa a entregar os STFs em maio de 98, vai até fevereiro de 99, né? Na primeira entrega, na primeira compensação que ele realiza, ele já tinha a decisão judicial e que autorizava ele a fazer a compensação, porque isso aqui é um descumprimento às normativas infralegal, mas ele tinha uma decisão judicial nesse momento, 6 de maio de 98, que autorizava fazer isso? Sim, eu só tenho que abrir o processo aqui, que eu não estou achando a decisão judicial em si. Inclusive, só para esclarecer que foi lavrado outro auto de infração, porém, por fins, e que foi dado o mesmo entendimento que eu dei nesse processo, né, que falta de motivação. Não, sim, mas esse processo aqui é de PIS. Isso, esse é o de PIS. Tá. E aí, ação é de 97. Tá, e nesse processo aqui... Oi? Só um minutinho, porque, na verdade, depois a gente vai ter que discutir a tese da Larissa. Só para a gente completar, porque eu acho que a gente consegue ser rápido nessa, pelo menos no entendimento da maioria. O que eu estou entendendo aqui é que você está dando, como é que se fala? Está cancelando o auto de infração, não é isso, Denise? Isso mesmo, presidente. Porque ele tem ação judicial. Ele comprovou, né? Só que eu estou só verificando a data, que eu não estou... Não, esse é o primeiro caso. Essa data você vai precisar sim para poder... Porque eu acho que a decisão da Larissa vai estar relacionada a essas datas, mas só porque antes da Larissa, eu já queria deixar cravada a sua decisão aqui. A tua decisão é essa. Você está cancelando porque ele tinha ação judicial. É isso? Sim, na verdade, presidente, eu dei parcial provimento porque ele pede a declaração da procedência do perde e cumpre. Não, mas isso você não vai discutir aqui. Não. Isso aqui é o auto de infração só. Então, por isso eu coloquei no meu dispositivo assim, por todo exposto, por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para declarar a improcedência da exoneração remanescente do PIS. Contudo, deve a autoridade local cientificar-se da legitimidade e certeza dos créditos de PIS declarados para sendo homologadas as compensações. Mas eu posso até tirar, eu entendo que não. Você não tem que falar disso, não. Eu vou Se tirar. ele está discutindo isso no recurso voluntário, você tem que não conhecer dessa parte. Ah, tá. Então, se ele está pedindo essa questão da compensação, você não conhece essa parte, porque não é aí que você vai discutir. Ele vai estar, porque os créditos da compensação estão em algum outro processo. Não está nesse. Ela delimita já no voto. Só no finalzinho que a Denise traz de novo isso, mas no início do voto, ela delimita exatamente que esse processo só diz respeito ao auto de infração. Perfeito. Então, você não conhece parcialmente, você conhece parcialmente do recurso e na parte conhecida você está negando provimento, é isso? No caso, não, mentira, você está dando provimento. Isso, eu só, os senhores me desculpem, mas eu não me ative a data da... Não, calma, não, relaxa, Denise, a gente vai devagar. Você diz no teu voto que a DRJ reconheceu que existia a ação judicial. Sim. Então, quer dizer, você está fazendo uma análise já de tudo. Se você está falando que a DRJ reconheceu, eu suponho que a DRJ reconheceu tudo, a menos que você tenha escrito errado aí. Não. Então, enfim, não é discussão isso aí. Existiu o processo judicial. Isso, pelo que eu entendi... desculpa, Vinícius, completa aí, por favor. Completa? Não, completa aí o teu raciocínio, Vinícius. Não, é que falhou a internet aqui. Não, é perfeito isso aí que você falou. Eu tinha completado já. Tá, então você não conhece de parte do recurso, que é a parte da restrição, compensação, e na parte conhecida você está dando provimento para cancelar o auto de infração, não é isso? Sim, porque o que o juiz não comprove, né? Perfeito. Tá, agora vamos resolver o caso da Larissa. Porque esse aí é o caso de nós todos. Nós julgamos dessa forma o PROC-JUDE. Concorda, senhores? Todo mundo concordou? Doutor Walker também? Sim. Não? Doutor Walker está com dúvida? Mexeu na barra? Não, eu só queria esclarecer que a Larissa, a decisão que concedeu a tutela... Larissa, você pode primeiro só responder essa parte, só para a gente poder... Concordo com você. Concordo com você. Então, beleza, agora vamos resolver o problema da Larissa. A decisão que concedeu a liminar está no volume 1, nas folhas 152 e anteriores, né? É que eu estou na data do julgamento. O julgamento foi feito em 29 de abril de 98. Isso mesmo, ó, que está aqui na folha... E o que acontece? No pé, ele informou o número do agravo, e não o número da ação ordinária, né? Sim, por isso que deu essa divergência. Entendi. Espera aí um minutinho. Ixi, se isso vai ficar mais complicado, porque eu estou com o processo para essa semana também, de PROC-JUDE não comprova, mas que é isso, que ele informa um processo errado. Ou seja, que não existe, o que ele informa não existe. Mas ele informar um processo que não existe muda de figura, né? Não, na verdade... Ele informou errado. Na verdade, é que é o seguinte, antigamente no TRF, a ação ordinária tinha um número, na verdade aqui vai ter outro número, porque a apelação recebia um outro número, você entendeu? O que acontece? Aqui é um caso de agravo, o agravo sempre vai ter um número diferente. Então ele teve uma negativa de tutela antecipada na ação ordinária, e recorreu mediante agravo, um despacho, sim. Uma decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. E aí ele informou no PERDICOMP o número do agravo, ele não informou o número da ação ordinária. E aí, nesse caso... Ele informou no PER o número 9703-088-0517. Só que a ação ordinária dele... é o número 9700-518-132.
Essa é a ação ordinária. Obrigada, Walter. Entendi. Então, eu vou divergir, vou negar provimento, porque... Tá, agora, mas aí pintou só não uma dúvida, para mim eu não tenho dúvida, mas por lealdade ao processual aqui, a gente precisa deixar claro. Para vocês, ele ter informado o número do agravo e não o número da ação ordinária, vai mudar isso? Não, para mim eu acho que não muda, porque é um processo, na verdade. Sim, eu sei que é um processo, mas eu estou perguntando, porque... Para mim não é um processo errado, porque o agravo, ele faz parte do processo, claro. Ele não é um processo à parte. Nós não estamos aqui a falar um embargo à execução, que muito se discute, que é uma ação autônoma, é uma ação nova, é uma ação de conhecimento, embargos à execução. Tanto que quando você entra com embargos à execução... por exemplo. Não se discute. Aqui, o agravo, apelação, é uma continuidade daquele processo. Eu acho que a fiscalização, ela tendo constatado esse número, ela podia ter pedido mais documentos, porque no agravo tem o relato de toda a ação. Olha, eu pedi a tutela para não pagar o tributo, tal. Ele discute a 2445. Então, aqui eu acho que faltou um pouco mais de flexibilidade da fiscalização. Eu admito, porque a ação está aqui, você entendeu? Agora, não sei. Sim, tudo bem, beleza. É isso aí que a gente está querendo. Doutor Vinícius? Eu só estou colocando os pontos aqui que eu achei, tá? Mas... ele não informou o número inexistente, por exemplo? Não, é um número existente. Então, assim, eu já afastei caso de procujude não comprove com o número inexistente, ou número com erro, por exemplo. Não tem como o sistema... Vinícius, deixa eu só te fazer um outro apontamento aqui, que ainda vai contribuir. No acórdão do TRF, tem lá, agravo número 970308805117, processo de origem. Não, sempre tem. Tem informação lá, quer dizer, tem 2 números lá. Então, sempre vai ter. Por isso que eu digo que é uma continuidade, o agravo não é uma ação autônoma naquela. Não se discute outra coisa, é uma continuidade. O agravo é um recurso, na verdade. É porque tinha um agravo retido também, né? Na época. Na época ainda tinha. E tem que ver, não sei nem se... Eu não me lembro mais de cabeça, eu sabia porque nem toda decisão interlocutória hoje é agravável. Porque não tem mais o retido, só tem o de instrumento. E nem todas são agraváveis. Hoje em dia você tem que... certas matérias você vai discutir como preliminar como é que é o nome da... Em apelação, preliminar de apelação. Em algumas matérias. E não mais com o agravo. Mas isso não importa. O que importa é saber que agravo é um recurso. E como ele é um recurso e ele está endoprocessual... A questão é que isso aqui é feito dentro do DCTF, né? E esse caso aqui que eu estou vendo é similar ao meu, que no meu, por exemplo, ele fala que é um mandado de segurança, que ele está amparado por um mandado de segurança e coloca um número da apelação, que é outro número. Então, aquilo que ele colocou não é detectável. Você não consegue ter um mandado de segurança de número tal, porque não existe esse mandado de segurança. Mas, Larissa, sabe o que acontece? A gente tem que lembrar do efeito substitutivo. Lembre-se que a partir da decisão do TRF, a decisão de primeira instância não existe mais. Esse que é o detalhe. Porque o efeito substitutivo, algumas vezes, pode ser integrativo. Você, de repente, tem parte na decisão de primeira instância e parte na decisão de segunda instância. Quando, por exemplo, você só apelou de pedaços de certos capítulos, não apelou de todos os capítulos. Mas a gente tem que lembrar sempre do efeito substitutivo. Então, quando alguém oferece para você um número do TRF, na verdade, é uma coisa só. Mas ele é que o sistema não conseguia bater essas coisas. Na verdade, o auto de infração eletrônico era uma coisa que tinha que ser aprimorada, né? E não foi. Mas tudo bem, mas vamos lá. Quais são os itens importantes para você poder tomar a sua decisão? Então, para a gente tentar te ajudar. Eu não tinha
encontrado essa informação, né, que o Walker passou. Eu estou olhando aqui desse CTF para ver como foi. Num caso similar, eu tô mantendo, então eu abri divergência de qualquer forma, porque não existe antecipação de tutela do número tal, como está aqui. Se eu estou entendendo, é igual ao meu caso. Na primeira instância foi indeferido. Foi somente quando chegou na segunda instância que foi deferido. E ele faz essa mistura, essa bagunça então, é isso que é informado. Ainda que sim, poderia ter intimado, poderia que ele prestasse esclarecimento e tal, mas não existe essa antecipação de tutela desse número. Isso não existe. Se ele tivesse dito, eu agravo e colocado até o número da primeira da ação inicial, até eu poderia encontrar, mas isso aqui não. Então, assim, neste caso aqui, para mim, eu vou divergir. Assim, eu para mim, não mantenho esse auto. Só um esclarecimento para mim, Larissa. Você viu que a época da autuação não existia a tutela para isso? Então, essa data eu ainda não tenho, eu não consegui pegar isso, porque não foi na primeira instância, foi na segunda instância só que ele conseguiu o direito. Então, eu preciso saber qual é a data que ele realmente conseguiu o direito para fazer isso, e se, nessa decisão, o juiz disse que ele tinha o direito de compensar. Porque se o juiz não disse, para mim também não vai anular esse auto, porque a instrução que vigia aqui, 21 de 97, ela não permitia que se fizesse compensação ainda nessa fase. Então, se o juiz não mandou desobedecer a instrução normativa, ele tem de obedecer a instrução normativa. É que para a gente, isso não tem nenhuma importância. Mas para mim tem importância. Não, eu estou entendendo. A decisão favorável. Eu preciso saber a data da decisão favorável. Eu preciso. Entendi. É porque para quem vota da maneira que a gente vota, tanto importa isso, porque, na verdade, o que a gente trabalha aí é com motivo determinante do auto de infração. A gente entende o seguinte, se o contribuinte era parte integrante de uma ação que discutia crédito, no caso, o PIS aqui, né? Discutia o PIS, e a ação era aquele número, o motivo determinante, ele não existe. Se ele não existe, você não pode anular porque não tem motivo de anular, porque não tem nada de nulo. Porém, você cancela por inexistência do motivo determinante. O fato gerador, para a gente, acabou não ocorrendo. Existe, efetivamente, aquela ação. Então, se a ação foi dado provimento, não foi dado provimento, foi dado antecipação, não foi dada antecipação, quando foi dado, todas essas informações, talvez a gente tenha que começar a trazer só para a senhora poder dar o seu voto. Mas para o restante do colegiado, a gente entende que basta ter a ação judicial. Olha aqui, se eu estou lendo correto aqui, ele está dizendo, na decisão aqui, 29 de abril de 98, se eu estou entendendo, essa é a primeira decisão judicial favorável a ele nessa ação. Já é agravo de instrumentos, se eu estou lendo correto. Aí está dizendo, é possível a compensação, tarará, a extinção do crédito pela compensação está sujeita ao trânsito em julgado da ação, ou a chancela da Fazenda Pública. Então, se o próprio, na decisão favorável, está dizendo que é sujeito ao trânsito em julgado da ação judicial, se eu entendi correto, ele não poderia compensar um mês depois. Então, tudo bem. Veja, a gente entende a sua posição. A nossa posição é que o auto de infração ele não tem como se subsistir. Por quê? Porque o motivo determinante, que era a inexistência daquela ação judicial, ela não existe. Tanto essa, inclusive, é a decisão na Câmara Superior. Né? Aí eu vou dizer, então, que, para mim, eu acho que a questão, por exemplo, o processo que eu analisei, ele veio faltando a última página. Então, quando eu analisei, ele veio a última página da notificação de lançamento. Então, eu não vi que era um PROC júri não comprove. Eu vi que era simplesmente a exigência do tributo, porque ele não, por falta de recolhimento, que é um fundamento. A base legal é perfeita. E essa pessoa que fez, e o contribuinte aqui, quando faz essa compensação, ele ainda não tem amparo de uma decisão judicial para fazer.
Porque o próprio juiz disse que tinha que esperar o trânsito em julgado. Então, enfim. Tudo bem, mas veja, a gente não está discutindo, esse aqui é o detalhe, aqui a gente não está discutindo a compensação. A gente está discutindo a multa, o lançamento daquela questão. A compensação está sendo discutida em algum lugar. E eu acho que a compensação, efetivamente, ela vai ter que ser negada pelo que você está me falando. Mas aí a gente está discutindo... Mas aqui eu vou manter... O lançamento daquele tributo que está sendo compensado. É isso que a gente está discutindo. E mais a multa. Eu mantenho porque ele informou errado. Ele disse uma apelação lá no DCTF dele. Ok, sem problema. Tá bom. Então... Eu podia fazer essa coisa também. O 170A falando que não pode ir com trânsito em julgado, veio só em 2001. Não, mas isso... Não, mas ela mudou o fundamento dela. O fundamento dela agora... O fundamento é porque estava com outro número. Eu não uso 170A não, tá, José Renato? Fica tranquilo, porque eu sei que isso é só a partir de... Esse 170A, na verdade, eu entendo que ele serve para o judiciário. Para a gente, se o juiz disser, o que ele disser vai prevalecer, isso é super tranquilo. Ocorre que se ele não dá ao contribuinte o direito de compensar, o contribuinte, e ele diz que tem que esperar que o trânsito seja julgado, o contribuinte não pode desobedecer à instrução normativa. Verdade. Beleza, vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, então aqui ficou unanimidade, não conheceu de parte do recurso, na parte conhecida, por maioria de votos, foi dado provimento nos termos do voto do relator para cancelar a auto de infração vencida a Larissa, que negava o provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Então, esse foi o 67. Então, agora temos os dois outros, Denise. Esse foi o 2003, 67. 2003, 98. Eu vou para o PERDECOMP, tá? Tá, qual é o PERDECOMP? O PERDECOMP é o 2006-51. Tá, é o 66. Então, vamos lá. Bom, o processo exame é composto... Eu não sei se eu posso ir para o voto, acho que o voto está bem esclarecido. Então, vamos para o voto. O que der... eu não sei qual é a matéria, deve ser de... Vai para o voto, pode ir. Bom, a preliminar de suspensão do crédito tributário. A recorrente, em sede preliminar, a concessão, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Eu acho que, eu entendi que descabe tal providência perante esse órgão, porque, uma vez que é automático, né, o recurso voluntário é suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Da alegada homologação tácita. A recorrente pretende o reconhecimento da homologação tácita das compensações não convalidadas. Porque isso eu vou ter que esclarecer, porque como foi feito um procedimento fiscal... ali no relatório diz assim... A divisão e orientação da análise tributária, ao examinar as declarações, verificou que a ação judicial, ao contrário do que informara o sujeito passível, ainda não havia transitado julgado. Tal fato levou a autoridade fiscal ao despacho decisório datado em 2006, a considerar não admitidas compensações com fundamento no artigo 74 da Lei 9.430 e no artigo 170-A. Consta ainda do despacho decisório a observação que, ao caso, não cabe qualquer manifestação de conformidade, podendo, todavia, ser interposto recurso sem efeito suspensivo, com o fito de controlar os débitos indevidamente compensados, cuja figura demonstrada acima da aderente protocolizou o processo número tal, inconformado, interpôs o recurso hierárquico dirigido ao superior, ao examiná-lo, o citado órgão deu provimento parcial quanto ao mérito, determinando que a unidade de origem procedesse a nova análise das compensações. Assim, em 30 de nove de 2010, a divisão da orientação, a DIORT, proferiu um novo despacho decisório, no qual não se limita ao examinar as declarações de compensações já mencionadas. Analisa também, por estarem ligadas à mesma ação judicial, algumas compensações de débito de PIS e COFINS realizadas nos anos de 98 e 99 e informadas em DCTF. Tais débitos se achavam descritos na parte da tabela 01.
O autor do despacho, verificando a ausência do trânsito julgado, no qual o processo número tal é mera decorrência, declarou não homologadas compensações nas DECOMPs e não convalidadas aquelas informações em DCTF, observando ainda que apenas no tocante às primeiras caberia manifestação de conformidade, tendo em vista a inexistência da previsão legal para apresentar recurso contra a não convalidação das compensações realizadas nos termos da Lei 8.383 de 91. Só para esclarecer esse ponto. Agora eu vou para o voto no caso da alegada homologação tácita. A recorrente pretende o reconhecimento da homologação tácita das compensações não convalidadas declaradas em DCTF, realizadas nos períodos de 2,98 a 2,99. Conforme relatado, em 30 de 9 de 2010, a divisão de Hort proferiu um novo despacho decisório em razão do recurso hierárquico interposto pela interessada, no qual não se limitou a examinar as declarações de compensações já mencionadas. Analisou também, por estarem ligadas à mesma ação judicial, algumas compensações de débito de PIS e COFINS realizadas nos anos de 98 e 99 e informadas em DCTF. Tais débitos se acham descritos na tabela 01 que eu colacionei abaixo. Consta do despacho decisório a folha 303 que, com as DECOMPs foram apresentadas em 2003, serão tratadas com a mesma declaração de compensação não homologadas. As informadas na DCTF serão tratadas como compensações não convalidadas. Por terem sido consideradas não convalidadas, a DRJ deixou de analisar os argumentos da empresa por entender que, por absoluta falta de previsão legal, não há como facultar a manifestação de conformidade contra a não convalidação de compensações realizadas nos moldes da Lei 8.383 de 91, as quais são registradas diretamente na contabilidade da empresa e posteriormente informadas em DCTF. Primeiramente, ao contrário do disposto do julgado a qual, a compensação embasada no artigo 66 da Lei 8.383 de 91, IN 6792 e IN 2197, quando o objeto do despacho decisório teve sua não homologação, que inclusive reconhece-lhe o direito de extinguir o crédito tributário correspondente sob condição resolutória, submetido ao rito do processo administrativo fiscal estatuído pelo Decreto 70.235, por força do disposto no artigo 74 da Lei 9.430 de 96, normatizado pela Instrução Normativa 900 de 2008, então vigente. Pois bem, a Lei 8.383 de 91, por força do seu artigo 66, passou a autorizar a autocompensação de débitos tributários no âmbito do lançamento por homologação. A compensação era realizada pelo próprio sujeito passivo por meio do seu lançamento na escrita contábil. Portanto, para que o contribuinte pudesse se valer do direito subjetivo à autocompensação do indébito tributário, nos termos do artigo 66 da Lei 9.383 de 91, com alterações introduzidas pelo artigo 39 da Lei 9.250 de 95, bastava simplesmente que o mesmo tivesse efetuado o pagamento indevido ou maior de tributos e que a compensação se realizasse com débitos vincendos e tributos da mesma espécie e destinação constitucional. E com a edição da Lei 9.430 de 96, foi permitida a compensação entre qualquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Somente com a medida provisória 66 de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei 10.637 de 2002, com alteração do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, que acrescentou os parágrafos 5º a 5º, é que foi instituída a declaração de compensação, procedida pelo próprio contribuinte, tendo o efeito de extinguir o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação pela autoridade administrativa competente. Sobre o tema, eu cito o voto da conselheira Vanessa Marini Sesconello, esposada no acordo 9303009305, da terceira turma, julgado em 14 de 8 de 2009, das quais peço vênia para utilizar como razões de decidir. No mérito, a Fazenda Nacional insurge quanto ao reconhecimento da homologação tácita para os pedidos de compensação apresentados antes de 2003, data da publicação da MP 135, convertida em Lei 10.833 de 2003. A controvérsia no presente auto centra-se em definir as compensações efetuadas pela contribuinte, encontrava-se homologada tacitamente na época da aprovação do despacho decisório pela autoridade preparadora, dentro do decurso do prazo, de 5 anos,
previstos no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, com redação dada pelo artigo 17 da Medida Provisória 135 de 2003, convertida na Lei 10.833 de 2003. A possibilidade de compensação de tributo encontra-se prevista no artigo 170 do CTN, segundo o qual a lei pode, nas condições e garantias, estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Para sua regulamentação, sobreveio a Lei 8.383 de 91, que inicialmente permitia entre tributos da mesma espécie. Posteriormente, com a edição da medida da Lei 9.430 de 96, foi permitida a compensação entre qualquer tributo, inicialmente por meio da autoridade fiscal e após a Lei 9.637 de 2002, por iniciativa do contribuinte, mediante declaração de compensação com efeito de extinguir o crédito tributário. Portanto, desprende-se que da leitura do preceito legal dispor a Fazenda Pública no prazo de 5 anos para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo contados da data da declaração. A norma incerta do artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430 de 96, pela Medida Provisória 135 de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.833 de 2003, tem caráter processual, aplicando-se imediatamente aos pedidos de compensação que se encontram em trâmite no âmbito da Secretaria da Receita Federal, à época da entrada em vigor. Portanto, também deve ser regido pelo prazo de 5 anos para a homologação daquelas declarações de compensação pendentes de apreciação em 30 de 10 de 2003, independente da data da entrega. Por outro lado, há de se considerar que a compensação encontra-se prevista no CTN, artigo 156, inciso 2, sujeita ulterior à homologação do físico no prazo de 5 anos. Ainda a medida provisória 135 de 2003, convertida em Lei 10.833, apenas tornou explícito na Lei 9.430 de 96, que rege as compensações perante a Administração Pública Federal, no prazo de 5 anos para homologação já previsto no CTN, ao qual se encontra sujeito ao físico. Para reforçar a argumentação aqui expedida, cumpre mencionar que, ao caso similar ao presente processo, decidiu o STJ aplicar o prazo de 5 anos para a homologação do pedido apresentado anterior à data de 31 de 10 de 2003, sujeito à redação original de 74, 9.430. Aqui, voltando ao caso presente, nos termos das assertivas feitas, a contagem do prazo para a homologação das compensações deve ser a partir da data do protocolo de cada pedido da Secretaria cada pedido administrativo na Secretaria da Receita Federal. As compensações do sujeito passivo foram apresentadas entre 2 de 98 e 2 de 99, e 2 de 99. A ciência do despacho decisório que indeferiu as compensações pleiteadas pelo contribuinte foi em 28 de 10 de 2010. Diante dessas circunstâncias, resta evidente que a homologação tácita das compensações, uma vez que o sujeito passivo teve ciência do despacho decisório que analisou as compensações após o decurso do prazo de 5 anos. Essa parte. Posso continuar? Pode. A possibilidade da compensação antes do trânsito julgado judicial. Eu acho que, conforme se desprende do relatório, o recurso voluntário apresentado trata-se da aplicação retroativa do artigo 177 do CTN. Ou seja, as compensações realizadas com fundamento em processo judicial interposto antes da alteração promovida pela Lei Complementar 104 de 01. Eu não sei se eu preciso continuar, acho que essa é uma... Não, você pode só declarar como você vota. Certo. Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita dos valores objeto do pedido de compensação dos períodos de 2 de 98 a 2 de 99, b, nos termos do entendimento vinculado no recurso especial 11.64452 Minas Gerais, afastou a incidência do 170 do CTN relativamente ao mandato de segurança no militar, bem como determinar que a unidade de origem analise a análise do mérito do pedido de compensação do contribuinte. Como não foi analisado o mérito, né, aqui no final eu vou arrumar a redação. Eu estou pedindo para que o mérito do perde e compra seja analisado, afastando a prejudicialidade do artigo 170A do CTN.
É com o meu voto, presidente. Ok. Então a senhora está declarando a homologação tácita daqueles casos da compensação declarada em DCTF. Declaração declarada em DCTF? Das compensações consideradas não convalidadas. Aquelas por causa da falta do trânsito em julgado. Não é isso? Não é isso? Não, é a homologação tácita dos períodos compreendidos entre 2,98 a 2,99. Então, 2,98 a 2,99 é porque essas aí não tinham trânsito em julgado ainda quando foi feito o pedido, não é isso? Isso. Não tinha feito o pedido. Não tinha um trânsito julgado, né? E não foi feito só pela DCTF, oi? Não, ele foi feito nos moldes daquela lei do artigo 66. Mas, entendi. Tá bom. É que eu gostaria de lembrar algumas coisas aí. Certo. Se ele foi feito com base no artigo 66 da 8383, ou seja, não teve pedido de compensação, não há nem o que se falar de homologação tácita. Não tem nem pedido de compensação. Isso é um encontro de contas dentro da própria contabilidade. Sim. É o direito potestativo do contribuinte, que a nota 430 veio, continuou dando para ele o direito potestativo. A diferença só é que ele Voltei. Tinha caído o meu aqui já. Todos sumiram para mim e agora voltaram todos. Eu aqui também, caiu tudo aqui, agora voltou. Em geral, estamos voltando. Então, vou voltar ao raciocínio de novo. Olha só, esses pedidos, não houve, 2,98 a 2,99, pelo que eu entendi, foi feito sob a égide da 8383 ainda. Então, não tem pedido de compensação. Então, na minha visão, ainda é mais fácil. Porque tem uma outra discussão, se sem trânsito em julgado, se transformaria ou não em declaração de compensação para fins de homologação tácita, e eu estava trazendo até o parecer da PFN 1499, que é um parecer que trabalha toda a parte da DECOMP, e tem o item F trata especificamente da aplicação do 170A. Né? Mas então não é esse caso. Então é o outro caso, que é o caso da 8383. Porque o paradigma que você cita, Denise, lá da Câmara Superior, trata de pedido de compensação, que é antes da declaração de compensação. No seu caso aí, me parece que é uma configuração factual totalmente diferente da que eles tratam na Câmara Superior, que é de pedido. Sim. Então, o paradigma lá da Câmara Superior trata de pedido de compensação, que aí tinha toda a celeuma, isso aí vai ser julgado da mesma forma, vai correr o prazo de homologação tácita ou não. Agora, nesse caso aí, é aquela compensação na escrita fiscal. Sim, isso esse mesmo. caso que você está vendo. E não é isso que eles estão analisando. Tem um probleminha, e essa não convalidação, eu tenho até um processo que discute isso, a alegação da DRJ é que não abre contencioso, tá? Isso. Ela nem apreciou isso daí. Se você for reverter, você tem que mandar apreciar. Eu não sei se a DRJ falou, se a fiscalização falou isso ou só foi a DRJ. Não, a fiscalização...
Porque, pelo que eu vi na DRJ, ela fala que quando há não convalidação, não há direito à manifestação de conformidade. 9784. Ela segue o rito da 9784 nesses casos. Ela fala que não abre contencioso aí, essa não convalidação. A Denise está superando. A Denise fala, não, abre o contencioso, sim. Eu já entendo que não abre, né? Porque a lei é específica para manifestação de conformidade nos casos de não homologação e indeferimento do crédito, né? Ela não fala em não convalidação, mas vamos lá. Porque a Denise está pegando um caso que trata de pedido de compensação, que é diferente desse aí. É diferente, não é a mesma coisa. Você poderia usar o acórdão da Câmara Superior se fosse pedido, que aí é um outro regime jurídico que não é esse aí. Esse aí não segue o rito mesmo. Então, seria o tratamento. Então, aqui no caso, seria o caso de não conhecimento dessa parte do recurso. Por que não conhecimento? Porque foi uma alegação no recurso. E a DRJ entendeu que não é caso de manifestação de conformidade e que, como os senhores estão dizendo, como é um caso muito antigo, eu nunca tinha pegado isso aqui, então por isso que eu me embananei. Os senhores estão dizendo que, no caso de compensação não convalidada, não é caso de manifestação de conformidade? Não, inclusive, no caso, só para vocês terem, esse 1499, ele vincula, porque ele foi assinado, pelo menos a Receita Federal, ele vincula. Não sei se é o CARF, ele vincula também, porque ele foi assinado por desde o coordenador-geral lá da dívida ativa até o procurador-geral da Fazenda na época. Que a gente tem, agora eu não sei se vai... Bom, mas isso não... Essa parte não vai estar lá. Mas eu posso te dizer o seguinte. Nesses casos de compensação pela 8383, ela é totalmente diferente. A da 8383, ela não segue o rito do PAF. Porque, na verdade, ela morreu com a vinda da MP 66. Então, a DRJ está certa de não conhecer a manifestação de conformidade nesse ponto, né? Tá. Na minha visão, tá. Porque ela segue o rito Deixa eu ver. Ela segue o rito Porque ela não é... Veja bem, olha só. Se você olhar... Eu vou trazer aqui, ó. Se você pegar a MP 66... Cadê a MP 66? Peraí. Se você olhar a MP 66, ela vai estar falando o quê? Cadê? Vamos lá para a MP 66. MP 66... 74. Olha só, a MP 66, no artigo 9 e 11, ela altera... não, isso aqui já é da... Vamos fazer aqui... Onde? Pegar lá no início da MP 66. A história é longa aqui. Tá, 51. Tá aqui. Aí é 9 aqui. Aí já é da lei, tudo beleza. O artigo 47 da MP 66, convertido na lei da nova redação 74. Aí ele vai lá, parágrafo 1º, as compensações, tá. Parágrafo 2º, a compensação declarada, efeito de extinguir o crédito sobre resolução. Parágrafo 3º, a questão de não poder ser objeto. O 4º fala que os pedidos de compensação pendentes virariam declaração de compensação.
Aí depois o quinto fixa o prazo, atribui a confissão de dívida ao sexto, mas aí já é pela 135. Cadê a que fala da manifestação de conformidade? Alguém está com ela aberta aí? Aqui eu estou dentro do parecer, então fica mais chato procurar. Então eu vou abrir aqui a lei. MP66/2002. A compensação que trata, compensação além, saldo do débito, pedido de compensação pendente de apreciação. Cadê a parte dele? Será que foi com 135? Tudo bem, vamos lá. Artigo 74. Eu só queria deixar claro que eu não tenho dúvida que não tem homologação tácita disso aí, não. Mas é importante a gente tentar deixar claro para todos. É complicado de abrir o processo aqui, tá lerdo pra caramba. Aqui. Isso foi redação dada pela 10.833/2003. É facultado ao sujeito passivo no prazo do artigo do parágrafo 7, que é o 30 dias da ciência, apresentar manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação. Tá vendo? É nesse momento aqui, da decisão que julgar improcedente a manifestação de conformidade, caberá recurso ao Conselho de Contribuinte. Então, aqui é aqui que o artigo 74 dá o rito do PAF à compensação. Entendeu? E aí, há uma grande discussão, que não vamos entrar agora, onde é que está o artigo que dá o rito do PAF aos pedidos de restituição. A própria Edeli chama muita atenção de onde é que está que a gente tem que sempre ficar procurando. Mas o fato é que o rito do PAF está aqui. Está exatamente no nono, e no o 10º diz exatamente que cabe ao Conselho de Contribuintes. Ah, não, desculpa. O 11º, a manifestação de conformidade e o recurso que trata o 9 e o 10, que é a manifestação de conformidade e o recurso, obedecerão ao rito processual do PAF. Está aqui, é o parágrafo 11. Só que aí você tem que ver o seguinte, o que é a manifestação de conformidade é contra a não homologação de compensação. Aqueles casos de lá não é não homologação de compensação. É uma interpretação sistêmica que a gente faz. Porque naqueles casos não tem nem pedido. Porque, veja, olha só, e aí tem várias discussões que a gente pode gravar, mas não importa nesse momento. Mas o que importa é o seguinte, todos aqueles pedidos que estão pendentes, eles viraram declaração de compensação. Isso que está dizendo é esse artigo aqui. É o parágrafo 4º. Os pedidos de compensação pendentes de apreciação serão considerados declaração de compensação, desde seu protocolo, seu parágrafo 4º do artigo. Mas os pedidos de compensação, aqueles casos não tem pedido de compensação. Entendi, presidente. Porque antigamente você fazia um pedido. Entendeu?
Esse caso era a época, porque durante o tempo da vigência da 8383, o entendimento era o seguinte: o direito à compensação era um direito potestativo do contribuinte. Ele tinha direito independente da vontade da administração pública. Bastava ele ter crédito. Se ele tiver crédito, ele tem direito à compensação. Por isso, ele podia compensar lá em DCTF, direto na escrita contábil. E aí, a discussão só se tinha quando ele tinha um crédito judicial, porque ele precisava de um pedido só para acompanhamento desse crédito judicial. Mas não era porque ele tinha que ter esse pedido. Então, na minha visão, é complicado dar homologação tácita nesses casos. Mas eu vou pegar os votos, vou começar com o doutor Vinícius. Doutor Vinícius. Eu vou divergir. Aquilo que eu já tinha falado, você acabou de dizer também. Esse recurso que você usa aí serve para pedido. Tudo bem, antes de 2003, os recursos pendentes se aplicam, a questão da homologação tácita, tá? Agora, tem que ter o pedido de compensação, que não é o caso aí não é um pedido de compensação. Aí é um outro regime de compensação que não está abarcado no teu precedente aí, que você cita da Vanessa, né? Sim. Tem um da Érica também, mais recente, também a mesma coisa, ela alarga a questão do prazo de 5 anos, mas alarga para quê? Não para esse caso teu aí, da 8383, mas para os pedidos de compensação, que é um outro regime também de compensação, diferente de declaração de compensação, que é DECOMP, que a gente julga atualmente. Mas, assim, que não se confunde, era um pedido de qualquer forma. Isso aí não é pedido. Então, para mim, não se estende a isso. Ok, então o senhor abre a divergência. Isso. Ok. Doutor Walker Araújo. O ministro abriu divergência para não conhecer essa matéria, né, da não convalidação, né, e negar provimento ao recurso, né? Na verdade, veja bem... Não, ele vai conhecer essa matéria, na verdade, né? Eu tenho que conhecer, porque... tem que ser conhecido. Desculpa, eu pronunciei errado. Deixa eu reformular. O ministro está negando provimento ao recurso. Ele entende que essa matéria de não convalidação não abre o contencioso, e com relação ao 170A não é aplicável aqui, né? É isso. O 170A não é aplicável aqui. Aí eu já... Não, calma. Eu pensei que a gente estivesse falando só da homologação tácita. Eu ainda não via... Não, porque tem o tópico 2, né? O tópico 2, eu acho que é mais na linha da Denise mesmo. Isso aí tem repetitivo, inclusive, não tem, Denise? Tem, mas olha só. Como é que é mesmo o pedido? Foram as ações... Não. São os pedidos propostos depois de janeiro de 2001, não é isso? O repetitivo diz que a vedação do artigo 170A não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência do dispositivo. Tá. E a ação foi anterior? A ação foi anterior. É aquele mesmo caso do anterior, que é a mesma empresa. Tudo bem. Tá, agora entendi. A ação anterior, tá bom. Tá bom. Então, mandada de 97. O Vinícius só vai divergir no primeiro ponto, né? Eu acompanho a divergência. Isso. Ok. Doutor Jorge. Divergente. Doutor José Renato. Uma divergência. Doutora Larissa. Uma divergência. Doutor Rafael. Com a divergência, presidente. Eu também voto com a divergência. Está todo mundo com a resolução baixa? Deixa eu ver. Porque está todo mundo com a conexão em tese ruim. Ok, então, vamos lá. Vamos anotar o resultado.
Então, presidente, eu posso mudar o voto, né? Claro, eu entendi as considerações de vocês, entendo que não cabe manifestação de conformidade, assim como decidiu a DRJ, então eu conheço dessa parte e nego o provimento que não há homologação tácita nesse caso. Tá, então, na verdade, você está dando provimento parcial. Parcial, apenas para afastar o... Para afastar a incidência 170A relativamente ao mandado de segurança número tal, é isso? É isso aí, presidente. Tá. Vou botar esse aqui. Afastar esse incidência 170A dos termos do voto do relator. Ok. Então, nesse caso, não tem vencido. Foi unânime. Tá, esse é o C65, que é o 2007-64, não é isso? Isso. Agora vamos ao último. No caso, esse aqui seria a multa aplicada, a multa isolada, aquela do artigo 18 da Lei 10.833. Eu fiz o voto, mas eu entendo que, então, deve ser sobrestado o julgamento desse processo até a definitividade desse último que nós julgamos. Porque, e nesse caso, esse é um caso que pode ficar no CAF. Concorda, Walker? Sim, aquele voto padrão que nós fazemos, né? Fazer daqueles moldes. Esse aqui é a multa só, né? A multa aqui pode ficar aqui no CARF, porque dependendo do resultado aqui, a gente vai afastar se foi admitido todo o crédito, ou se não foi admitido, a gente julga só as matérias que são distintas do mérito da compensação, né? É que, na verdade, é só multa mesmo. Na verdade, é afastar ou não. Sim ou não, dependendo da compensação. Ô, Denise, depois você dá uma olhada aí, porque eu acho que essa lei aí não foi revogada não, viu? Não, depois eu vou olhar. Esse artigo 18 aí do parágrafo 2º... Não, ele não foi revogado. Ele remete ao inciso 1 da 44 da 930, da 9430, né? Eu acho que ele não foi... Ele sofreu algumas alterações, mas a multa ainda é exigida, viu? Você dá uma olhada aí, porque você colocou retroatividade benigna. Hoje a multa, ela tem um percentual, acho que menor, porém, a hipótese de incidência dela é pior, porque não tem mais que falar que tem dolo, fraude ou conluio. Basta estar declarado errado. Eu acho que é o contribuinte em questão da hipótese de incidência dela. Ô, Denise, você cita um voto da Câmara Superior aí, eu até entendo o que você fez aí. Eu acho que a Câmara Superior está interpretando esse negócio errado. Que é decisão judicial, certo? A multa é pelo... eu sei, é aquele lance de não declarado e tal. A Câmara Superior da Terceira pega uma linha interpretativa, por exemplo, que a da primeira sessão não pega. Enfim, sim, isso mesmo. É uma discussão. Mas eu entendi o que você fez aí. Mas você, seguindo essa linha aí, você vai em divergência do que a gente já votou aqui, que eu já pautei voto disso. Sim, eu lembro. Dessa multa para a questão de compensação antes do trânsito, que aí é uma hipótese de expressamente vedada em lei, e já tinha isso na redação original do artigo 18. Já. Certo? Não precisava do dolo, da fraude e tal, que é o que a Câmara Superior leva mais ou menos nessa interpretação, nessa linha. Você cita aí, eu já tinha visto esse voto da Câmara Superior. Eu acho errado esse entendimento deles. E a gente votou aqui já por um outro entendimento, por uma outra linha. Então... Eu vou olhar. Obrigada. Ok. Com isso, passemos ao próximo item da pauta, que é o 66 do doutor José Renato, Calçados Dili. Restituição de combustíveis. Calçados Dili. Posso ir aqui? Está como restituição de combustível? Pelo menos para que você passou como descrição do processo. Ô, louco.
calçado, a restrição de combustível complicou. Bom, eu também acho, aqui mas você botou que eu posso fazer. Teve recurso, eu vou direto para o voto, mas só para ver, teve o recurso voluntário. O recurso voluntário só falou dos expurgos inflacionários, tá? Questão de decisão judicial, e ele só questionou a atualização por conta dos expurgos inflacionários. Então, eu vou direto ao voto, tempestivo e tal, analisando. Conforme relatado acima, insurge a recorrente contra a decisão que considerou parcialmente procedente sua manifestação de conformidade, trazendo em seu recurso unicamente a matéria relacionada à aplicação dos expurgos inflacionários. Para a recorrente, a correção monetária com base no Manual dos Cálculos da Justiça Federal não necessitaria de determinação expressa na sentença ou acórdão transitado em julgado, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública, tendo sido objeto de apreciação em sede de recurso repetitivo da STJ. Quanto aos expurgos inflacionários, temos que referir a matéria de antigo conhecimento deste Conselho, motivo pelo qual peço mesmo para reproduzir o voto proferido no acórdão 3302.002.163, da conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó, cujos fundamentos adoto como razão de decidir. Aqui é questão de aplicação do repetitivo. Você quer que vá... Não quero. Não. Então, na verdade, é a aplicação do repetitivo, que, como destacado no voto acima proferido, a questão foi submetida à sistemática do artigo 153C do CPC, cuja decisão deve ser reproduzida nas decisões desse Conselho. Destaque-se ainda o parecer da PGFN, número 2601 de 2008, que já havia disposto sobre a matéria, que culminou com o ato declaratório do Procurador-Geral, que tem aqui também a coisa. Ressalta-se que a matéria já foi objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos, dos quais eu trago aqui os apontamentos do voto, e, assim, devem ser aplicados os índices de atualização monetária, expurgos inflacionários, previsto na tabela única da Justiça Federal, aprovada na Resolução 561 do Conselho de Justiça Federal, conforme o parecer da PGFN 2601 de 2008. Por tudo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Esse é meu voto, presidente. Ok, ele não pede para compensar não, né, esse valor? Não, só pede a aplicação dos expurgos. Ok, doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Walker. O relator. Jorge. Com o relator. Zé, não. Larissa. Com o relator. Rafael. Acompanho o relator. Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso. Doutora Larissa, item 69, CEMIG. Bom, podem abrir qualquer um aí, vocês vão ver que é um microvoto. Isso é uma compensação muito simples, que foi baixada em diligência, e aí a unidade de origem constatou que existia o crédito. Então, eu estou simplesmente aplicando o resultado da diligência e dando provimento ao recurso voluntário. Ok. Tem 3 parágrafos do voto. Nossa, realmente conseguia ser mais rápido do que eu. Meu Deus. Perfeito. Tá vendo? Perfeição, né? Não, porque eu tenho que gastar a lábia para quando precisa. Tipo, receita. Eu me dediquei tanto àquele do Rodobens, eu não pude ler todas as minhas considerações teóricas, mas enfim. Quando eu não preciso, eu não gasto, entendeu? Se a senhora queria ler tudo, a senhora pode pedir para ler. Veja, não se caça a palavra nesse colegiado. O colegiado tem toda a possibilidade de ler tudo o que quiser, veja bem. Não se sinta colhida, não. É que eu estava perto de terminar. Oi? Estava perto de terminar também o horário da manhã. Enfim. Entendi. Bom, então aqui foi dado provimento unanimidade. Né? Porque todo. Vou colher os votos, Vinícius. Com a relatora. Walker. Todo o crédito foi admitido, né? Sim. Com a relatora. Jorge. Com a relatora. Zé Renato. Com a relatora. Rafael. Acompanho, presidente. E Denise. Com a relatora. Também voto com o relator. Então foi dado provimento por unanimidade. Da relatora. O de baixo é igual, né? Que a senhora falou, doutora Larissa? Sim, é igual.
Então, estou copiando o resultado do 70. Olha a perfeição, a velocidade dela. Vamos agora ao doutor Zé Renato, Cotril Máquinas. Presidente, Cotril Máquinas é a questão da exclusão da base de cálculo lá do previsto no artigo 3º, parágrafo 2º 3, da 9718, tá. Que falava da transferência para terceiros. Transferência? Isso aqui também já... Está falando do ICMS? Não. Que transferência para terceiros é isso? É assim, ó. Traz pedido de restituição protocolado em 9/6/2005, no valor de 900 e poucos mil, com base em suposto valor pago indevidamente a título de COFINS, pela não exclusão dos valores transferidos a outras pessoas jurídicas, conforme a inteligência do artigo 30, no artigo 3º, aqui ficou 0 aqui, mas é 3º, parágrafo 2º do inciso 3 da Lei 918, bem como... Aquele artigo que não vingou e foi... Nunca foi regulamentado e depois foi revogado. Isso, é esse daí mesmo, tá? Então ainda não existe. Não existe. Então vamos lá. Primeiro que tem uma preliminar que observância de princípios constitucionais, eu estou falando que não tem, por conta da súmula CARF e tal, do número 2, prescrição do pedido de restituição. Eu tenho 2 votos aqui, tá? Mas vamos lá. Prescrição do pedido de restituição. O pedido de restituição foi apresentado em 9/6/2005, pela contribuinte, as folhas primeiro, para aproveitar Todo mundo me vendo? Beleza. Agora sim. Mas o caiu todo mundo para mim. O Gilson não voltou. O Gilson não voltou ainda. Vamos esperar um pouquinho. Gilson? Oi, voltei agora. Eu tinha caído, geral. Todo mundo caiu, velho. Todo mundo? Então tá. Então não fala comigo, pensei que fosse a minha. Bom, vamos voltar lá. A contribuinte foi o pedido de restituição foi apresentado em 9/6/2005, para aproveitar pretenso crédito de pagamento maior de COFINS sobre receitas transferidas a outras pessoas jurídicas, relativos ao período entre fevereiro de 99 e setembro de 2000. A matéria em exame foi decidida pela Câmara Superior, a exemplo dos acórdãos tais que eu coloquei aqui. Nesse sentido, trago à colação o voto do ilustre conselheiro Rodrigo Poças, exarado no acórdão 9900000943 de 2014, cujos fundamentos adotam como razão de decidir. Não assiste razão à recorrente, pois com a edição da Lei Complementar 118 de 2005, o seu artigo 3º foi debatido no âmbito do STJ, que entendeu tratar-se de usurpação de competência e edição dessa norma interpretativa, cujo real objetivo era desfazer entendimento consolidado. Entendo configurar legislação nova e não interpretativa. Os ministros do STJ decidiram que as ações propostas até a data de 9/6/2005 não se submeteram ao consignado da nova lei, com efeito de acordo com a decisão proferida no STF. Tal. Então, aqui fala da lei 118 da contagem dos prazos. Né? Assim, conforme acima exposto, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, não somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9/6/2005. Antes exposto, constata-se na lide, ora em exame, que a petição ocorreu na data em que se considera a vigência da Lei 118 de 2005, 9/6/2005, de modo que estava prescrito o direito da contribuinte à restrição dos valores recolhidos, relativos aos períodos entre fevereiro de 99 a setembro de 2001. A matéria exame já foi simulada no Conselho e tal, e transcrita aqui no artigo, na súmula 91. Desta forma, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok.
Isso, se vocês entenderem, tá. Se você não entender que está prescrito, tem aqui a questão do mérito que eu tratei também, tá? Tá, então vamos passar o voto primeiro ao doutor Vinícius. Eu voto com o relator. Doutor, pô, tá ruim a beça, né? Hoje doutor Jorge. Eu estou com uma dúvida, velho. Diga. Caiu mais alguém aí. Mas fala aí, Jorge. Você tá sem microfone. Bom, quando foi apresentada o pedido? Em 9/6/2005. Não é a data da súmula. Então, a data da súmula fala que começa a contar o prazo de 5 anos do dia 9/6/2005. Então, você não tem que considerar esse dia? Eu entendo que não, Jorge. Para mim tá prescrito. É esse dia, até esse dia, do dia 9/6/2005 para frente, todos os pedidos são atingidos pela prescrição com 5 anos. Eu sempre tive essa dúvida. Ô, Jorge, a súmula fala o prazo de 10 anos aos pedidos protocolados antes de 9 de junho. Antes. A súmula fala antes. Antes é do dia 8 para trás. Dia 9 para frente são 5. Não é esse o meu entendimento. Mas eu vou votar com o relator. Qual que é o seu entendimento? Eu achava que contava um dia 9. Mas a súmula fala antes do dia 9. Você vai contra a súmula? Não, eu vou votar com o relator. Isso é muito engraçado. Eu tenho uma dúvida justamente nesse dia que vocês me elucidaram. Obrigado. Não vamos alongar. Com o relator. Com o relator. Ok, então tá bom. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise não está presente. Doutora Denise. Caiu, vai voltar. Alguém chutou ou é ela que saiu? Não, acho que ela saiu. Ô, Jorge, mas a sua dúvida é plausível, porque é por isso que eu coloquei a segunda parte do voto, tá? Doutora Denise, como a senhora vota? Eu voto com o relator, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso. Walker Araújo. Item 72 da pauta. De volta. 2004-89, processo. Presidente, esse daí é da não convalidação de pedido. Não convalidação? É, que a gente acabou de voltar da Denise, que não abre o contencioso. Nega o provimento ao recurso. No caso, ele está falando que abre. O contribuinte fala que abre o contencioso, a fiscalização da DRJ entende que quando é não convalidação, não abre o contencioso. E eu estou seguindo o entendimento da DRJ que não abre o contencioso, o despacho de não convalidação. É o mesmo caso da Denise que nós julgamos aí agora. Perfeito. Doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutora Larissa. Com o relator. Rafael. Acompanho o relator, presidente. Denise. Com o relator, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos, deixa eu só... Vai funcionar aqui. A gente vai conseguir acabar, antes de acabar os JITs, né?
Tá ruim, né? Tá dando uns negócios esquisitos aqui. Pegaram o provimento por unanimidade. Tá. Então, agora, batamos o CEMIG de volta. Agora, Denise, item 93 da pauta, Partners, comércio. Certo, presidente. Esse processo aqui eu vou propor diligência e eu vou explicar para os senhores, tá? Pois não. Esse processo ele trata de declaração de compensação de crédito da contribuição da COFINS, referente ao pagamento indevido a maior, né, de março de 2012, nas quantias ali colocadas. A Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro não homologou as compensações por meio de despacho decisório eletrônico folha 7, já que o pagamento indicado no PER teria sido integralmente utilizado para quitar o débito contribuinte. Após a apresentação da manifestação, cientificado do despacho decisório, a contribuinte esclareceu que, conforme o parágrafo 12 do artigo 8º da Lei 10.865 de 2004, seriam reduzidas a zero as alíquotas de PIS e de COFINS incidentes sobre a importação dos artigos, importação de artigos do Código 90.2110, alíquotas seriam reduzidas a zero também para revenda no mercado interno de tais produtos, conforme artigo 28 da lei ali mencionada. Para comprovar o seu direito, ele juntou a planilha contendo a relação dos supostos créditos, livro de saída do período discutido, da CON retificada e DCTF recolhidos. A lide foi decidida pela DRJ de Ribeirão Preto, que julgou por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de conformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório do interessado no importe de R$ 8.481,27, decorrente de recolhimento a maior de COFINS efetuado no dia 25 de 4 de 2012. Cientificada da decisão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário, alegando que a autoridade julgadora adotou base de cálculo para as contribuições, incluindo IPI, e vendas canceladas, totalizando 14 mil. Estas rúbricas não são receitas e devem ser excluídas da base de cálculo que consta da memória do cálculo anexa ao recurso no valor que está aí, como apontado na decisão recorrida. Alega também que a autoridade julgadora adotou retenções na fonte a menor, pois desconsiderou as retenções efetuadas. Ali ele faz a relação. Pugna com base no princípio da verdade material, a realização de diligência para que se afira, mediante verificação de documentação fiscal, o seu direito alegado. E, para provar o alegado, ele junta aos autos esses documentos abaixo. Bom, o recurso é tempestivo e cumpriu os pressupostos do seu manejo e dele deve ser analisado por esse conselho. Normalmente, cumpre esclarecer que existem outros processos de perda transmitidos pela recorrente, com os mesmos pedidos e causa de pedir, onde foi proposta diligência nos processos número tais de relatoria do ilustre conselheiro Carlos Henrique Seixas, em trâmite na terceira sessão de julgamento da quarta Câmara da primeira turma, que em sessão do dia 17 de fevereiro de 2020, restou decidido por unanimidade pela dirigência, portanto, me curvo ao entendimento esposado naquela oportunidade para aplicar no presente processo. Bom, trata-se de compensação que foram empregados créditos com fins decorrente de pagamento indevido, isso porque as vendas de mercadorias classificadas no código NCM 90.2110 foram tributadas pela contribuição quando deveriam estar sujeitas a alíquota zero nos termos da Lei 10.865 de 2004. Não questionada a procedência jurídica do crédito, a controvérsia recai sobre a quantificação do direito creditório. A autoridade julgadora procedeu à análise das notas fiscais eletrônicas de saídas emitidas pelo recorrente via SPID, além de identificar as retenções da contribuição realizada por adquirentes por meio de pesquisa das DIFs, em que a recorrente constava como beneficiária, alcançando um valor de R$ 8.481,27 a ser compensado. De outro lado, a recorrente acusa que a metodologia empregada de ter incluído a base de cálculo a contribuição os valores de IPI e vendas canceladas, os quais deveriam ter sido excluídos, pois não constitui receita. Além disso, reclama a não consideração das retenções efetuadas pelas instituições ali abaixo relacionadas, conforme a tabela apresentada na folha 490.
Em segunda instância, as alegações da recorrente foram acompanhadas da juntada de notas fiscais número tal, os quais somam a planilha livre de registro saída da retificador do período. Como destacou a própria decisão recorrida, a única forma de se comprovar a tributação de tal venda seria através da apresentação de notas fiscais, nas quais constasse a data da emissão, o código NCM das mercadorias vendidas, a quantidade e o valor à retenção do PIS e da CONFINS. Assim, não obstante a apuração do crédito tenha sido realizada pela autoridade julgadora, com base nas informações constantes nos sistemas da Receita Federal, deve-se oportunizar a recorrente a demonstração da existência da quantificação do direito do crédito pleiteado por meio da apresentação de notas fiscais, mormente em se tratando de despacho decisório processado eletronicamente. Ademais, em análise preliminar, verifiquei que a folha 497 e 498, por exemplo, a existência de notas fiscais emitidas em favor do Hospital Central da Aeronáutica, em que consta a informação de retenção no percentual de 5,85% sobre a venda das mercadorias classificadas no Código NCM 90-2110, o que vai de encontro às alegações de que nem todas as retenções foram consideradas pela apuração realizada na instância de piso. O fato de alguns adquirentes não terem informado em DIFs o valor efetivamente retido com fundamento no artigo 64 da Lei 9.430 de 96, não retira o direito fornecedor à restituição da quantia indevida retida. Outro sim, ante a notícia da não inclusão do IPI e nas vendas canceladas na base de cálculo da contribuição, verifiquei que não há informação acerca de eventuais exclusões na base de cálculo pelo órgão julgador, seja do voto consultor, seja nas planilhas de apuração elaboradas às folhas 83 a 105. A primeira planilha tem como título Notas Fiscais de Saída de todas as mercadorias. Na última página, aponta um valor de CONFINS devido de R$ 37.874,53. Não registra a soma das notas, nem destaca o valor da receita do valor do IPI incidente, ou de outros valores que eventualmente poderiam ser descontados, como as vendas canceladas. Na sequência, uma segunda planilha com o título Notas Fiscais de Saída de Mercadorias, classificadas no Código NCM 90-2110, sujeitas a alíquota zero. Nesta última página, a COFINS calculada sobre a soma é de 12.186. Foi com base nessas planilhas acima que a DRJ concluiu que a recorrente tinha razão apenas em parte. No demonstrativo de folha 110, a COFINS, sobre o valor total das vendas, que é o da planilha 1, acima, referente à DACOM retificadora. O débito total é de 37.874. A original é de 25.375. Neste tópico, o acordo se valeu novamente dos dados armazenados do Banco de Dados da Receita Federal para concluir que a COFINS retida na fonte seria 8.793,32. O que se vê é que o acordo realizou uma verdadeira reapuração do tributo, concluindo que a DACOM retificadora está errada e apurou um valor a restituir com base em crédito diverso. Como ajuntada de prova no recurso, conforme se observa segundo o decreto 70.235 de 72, em regra, a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, excepcionalmente admite-se a sua apresentação em outro momento processual, se essa prova se destina a contrapor os fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, conforme no presente caso. Além do mais, quando os documentos trazidos nos autos pela contribuinte em sede de manifestação de conformidade comprova a liquidez e certeza de parte do crédito tributário declarado na DECOMP. Nesse sentido, eu trago a colação a um julgado da Câmara Superior. Diante desse fato, entendo que as alegações e provas produzidas pela recorrente devem ser analisadas com mais profundidade pela unidade preparadora nos termos do parecer da COSIT 2/2015, pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos. Por tudo exposto, considerando que o contribuinte traz aos autos planilhas de cálculos distintas das elaboradas pela DRJ e que aponta fundamentalmente as razões da divergência, as quais não pode ser confirmada sem análise da documentação acostada aos autos, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise os documentos fiscais juntados pela contribuinte e se manifeste conclusivamente mediante relatório circunstanciado acerca da metodologia empregada para o cálculo da contribuição, se considerou as exclusões de vendas canceladas e IPI, da existência das retenções
não consideradas realizadas pelas universidades, pelos órgãos, assim listados, da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte, da disponibilidade de crédito ou eventual utilizado para outra compensação, restituição ou de forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no disposto decisório, e da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada. Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultado ao recorrente em prazo de 30 dias pronunciar, e, posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do rito processual. É como eu voto, presidente. Ok. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Eu vou divergir. Quando a gente compara a manifestação de conformidade com o recurso voluntário, não tem essas alegações de IPI incluído, cancelamento de vendas, devolução, etc. O que o contribuinte cita na manifestação, a DRJ vai lá e apura, e, aliás, o trabalho do colega, do auditor, o relator aí, foi muito bom. Ele vai analiticamente, faz uma coisa que nem na manifestação de conformidade foi feita, que é uma análise quantitativa, cada rubrica que o contribuinte cita, o auditor foi lá, o relator, e quantificou para o contribuinte e falou, olha, aqui está o que você disse, né? Retenção aqui, tributação alíquota zero aqui. Agora, não foi alegado que as receitas tinham sido consideradas com inclusão do IPI e que tinham sido consideradas vendas canceladas. Então, falta ter trazido isso na manifestação de conformidade. Então, eu considero precurso tudo isso aí. E com isso o senhor está negando o provimento? Nego o provimento. Ok. Doutor Walker. Deixa eu só olhar a manifestação aqui, porque eu não tinha me atentado para esse fato, né? Porque normalmente eu tenho uma linha aqui que quando há casos idênticos a esse, eu adoto também os outros procedimentos, independente de, às vezes, eu não concordar, né? Eu dou o mesmo tratamento. Mas essa questão que o Vinícius levantou, para mim, é muito importante, né? Porque se não há essas alegações aqui, é precluso, né? A manifestação de conformidade dele tem uma página. Não é isso, Vinícius? É isso. É uma página. Absolutamente uma página. Dá uma olhada aí. Eu vou dar uma olhada aqui. Mas a DRJ analisou todos os pontos? Analisou o que tinha, que era MCM, a retenção, a incidência de alíquota zero. O que a DRJ tinha de fazer possível, ela fez, entendeu? O que tinha de possível para ser feito, ela fez. Naturalmente, o contribuinte deveria ter liquidado o crédito dele, ter demonstrado numa planilhinha, olha, é assim, daqui, enfim. Mas aí você vai dar preclusão da matéria, Vinícius? Preclusão. Mas não de toda, né? Então, do que ele aborda, pelo que eu vi no recurso voluntário, o que ele traz é só coisa que ele não trouxe em manifestação. Então, seria de tudo. Porque o que, Denise? Não é cancelamento, devolução e IPI só que ele reclama, por exemplo, da retenção? Que eu vi aqui rapidamente no recurso voluntário. Pelo que eu vi, não tem reclamação da retenção, do NCM também. Quer dizer, o que a DRJ fez, ele acatou belezinha e não falou, olha, isso aqui deveria ter feito mais. Né? Então, assim, as rubricas que a DRJ trabalhou, parece que ele acatou. Aí ele traz esses outros argumentos. Olha, o
o IPI foi incluso, teve devolução de venda, teve cancelamento de venda, então me parece que são todas essas matérias, são essas matérias apenas, que não foram trazidas na manifestação. Mas no próprio recurso ele não discute retenção, nada? Na manifestação de confiabilidade, não. E no recurso? No recurso, sim. Na manifestação, aliás, ele nem discute a retenção e a DRJ, ainda assim, ela foi generosa. Ele não falou nada de retenção na manifestação. Ele fala que fica reduzido a 0, hipótese de importação, tal. Aí ele cita o artigo 28, a empresa durante o período de janeiro e abril continua a recolher o PIS/COFINS sobre as mercadorias. Portanto, acreditamos que fazemos jus ao crédito. Para tanto, anexamos os seguintes documentos. Tal. Eu achei uma pequena referência aqui, deixa eu ver, na folha 4 do recurso voluntário, no finalzinho, ele diz assim, ele copia assim, as retenções, valor de 11 mil, fácil perceber que equivocou-se, além de incluir o comando da Marinha, ele questiona uma parte da retenção. Sim, no recurso voluntário, mas não na manifestação. Desculpa. Realmente, ele fala das retenções como também fala, eu tenho que liberar a Val, né, Val? Então, olha, no recurso voluntário ele fala primeiro da classificação da NCM, né? Aí depois ele fala das vendas canceladas, depois sobre a inclusão do IPI. A minha dúvida é por que a DRJ analisou esses pontos que não foram arguídos? Pois é. Não tenho a mínima ideia. Só um minutinho. Ô, Val, eu tenho que te liberar agora, né? Sim, presidente, tenho que bater o ponto eletrônico lá embaixo. Tá bom. Então eu peço para você interromper a gravação.